Pegue a sua Bíblia e abra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Vamos ler a partir do versículo 22. Aí você acompanha comigo a leitura. Irmãos, olhe, novamente eu vou dizer, sinta-se bem na sua igreja. Viu? Sinta-se bem na sua igreja. Esse é o lugar que nós temos que vir para nos sentirmos bem. Não é? A bênção de Deus está sobre esse lugar e nós temos que nos sentir bem aqui. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 22 diz assim: ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes, cada um o que é de outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da vossa consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graça? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém, queridos? Meus amados irmãos, como os irmãos já têm conhecimento, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios em resumo, para eu não perder tanto tempo na introdução, mas em resumo um grande curso bíblico de discipulado que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Uma igreja rica em dons, rica em talentos, uma igreja próspera, mas uma igreja que precisava aprender algumas coisas da parte de Deus. E tem alguns discursos fortes que a gente faz menção e talvez a gente nem percebeu ainda o que a gente fala. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre os dons espirituais, a primeira carta aos Coríntios, ela diz: acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, você vê que o apóstolo Paulo é duro em palavras. E ele não está falando de estupidez, ele está falando de falta de conhecimento. Acerca dos dons, eu não quero que vocês façam sem saber o que vocês estão fazendo. E aí ele dá uma lição sobre os dons espirituais. Ou vocês nunca perceberam a leitura da Santa Ceia, quando ele diz assim: quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas quem tem fome, come em casa. Ou seja, você vê que ele é bem enfático no seu ensinamento. Ali fala acerca da festa do amor, onde as pessoas levavam comida para, após a Santa Ceia, participarem de uma grande festa. Mas os mais abastados comiam primeiro e comiam a melhor parte e deixavam os menos favorecidos com a menor parte. E aí o apóstolo Paulo dá a lição: esperem uns pelos outros. E preste atenção que há uma preocupação na Bíblia Sagrada acerca da maneira como nós nos comportamos. Eu estava observando, lendo algumas passagens bíblicas,
E eu estava observando que, em contraste do que a gente tem nos dias de hoje, a Bíblia Sagrada nos ensina a nós nos preocuparmos mesmo com a maneira como nós nos comportamos. Por exemplo, Jesus ele diz assim, ele não diz, vocês podem ser o sal da terra um dia, ou vocês têm a opção de ser o sal da terra. Ele disse, não, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E ele começa a dar algumas lições. Não se pode acender a luz e colocar debaixo da mesa, tem que colocar no velador para ela clarear tudo. Ou seja, aquelas pessoas que dizem que Jesus não está preocupado com a aparência, como não está preocupado se ele manda a gente ser visto? E ele diz, como vocês vão ser sal? Cuidado, porque se for insípido, nada mais serve do que para ser lançado no chão e pisado pelos homens. Ou seja, tem uma preocupação do Gênesis ao Apocalipse, eu poderia citar desde o princípio até o final, com a maneira como nós nos apresentamos para as pessoas. E aí eu quero que você compreenda o que eu estou dizendo. Eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de cabelo, eu estou falando de caráter, de personalidade, de boa pessoa. Vocês viram a palavra de domingo? Jesus olhou para os seus discípulos e vocês dizem cuidado, e disse cuidado, vocês com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ou vocês acham que vocês não perceberam? Vocês acham que eu também não percebi? Que no segundo milagre era para vocês terem dado 8 pães e vocês só deram 7. E vocês não perceberam que o milagre foi menor? Porque Jesus observa a nossa maneira de nos comportar, a nossa maneira de ser. E a Bíblia Sagrada, nesse contexto que nós acabamos de ler, há um contraste entre a liberdade cristã e a maneira como nós nos comportamos. Se nós formos detalhar esse texto em específico, nós vamos ver que o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, pelo menos para 3 coisas. Primeiro ele diz, em relação ao próximo. Como que você está andando na igreja e você não está se preocupando com o irmão que está do seu lado? Ou seja, em contrariedade àquele argumento, a salvação individual, e de fato mas eu não vou ligar para ninguém. Quem quiser que morra, quem quiser que construa sua própria salvação, eu não tenho que pegar na mão de ninguém. Ora, não foi assim que Jesus ensinou, não é, irmãos? Ele ensina a todos nós a amar a Deus de toda a alma, coração e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E aí, como é que alguém vai dizer que não pode se preocupar, que não é para se preocupar com a pessoa que está ao lado? Então o apóstolo Paulo fala 3 coisas, não vou me deter nisso hoje. Mas você observa, primeiro, a preocupação com o próximo. Segundo, o relacionamento com Deus. Quando ele diz assim, ora, portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo chama atenção para a nossa obrigação de trazer as pessoas à presença de Deus, de ganhar as pessoas para Jesus. Eu quero me deter a um ponto desse versículo, e aí nós vamos andar um pouco na Bíblia hoje, ler algumas passagens bíblicas. E eu gostaria de ver vocês folheando a Bíblia comigo hoje, tá certo? Primeiro, você vai observar que no versículo de número 32 está escrito: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. E aí você vai ver o seguinte, irmãos: o crente em Jesus, ele não tem escolha, ele tem que se portar de uma maneira agradável. Eu vou pedir a cooperação dos meus companheiros ali, que não coloquem na tela hoje. Deixa os irmãos procurar na Bíblia mesmo, tá certo? E aí você vai ver que nós, como crentes, nós temos obrigação de andar da maneira correta. Você já ouviu alguém falar nos últimos dias, e é porque é crente, e é porque diz que é crente, e anda dessa maneira, e fala dessa maneira, e faz dessa maneira, não é verdade? Porque o crente tem obrigação
como vamos ser sal da terra se as pessoas não olharem para a gente e não identificarem na gente que nós somos diferentes? Somos diferentes em tudo, meu irmão. Nós não andamos em conformidade com o mundo. Nós andamos na contramão do mundo. Nós nos chocamos com o mundo. Nós nunca vamos ser igual ao mundo. Nunca vamos ser igual ao mundo. Sempre nós vamos bater de frente. Sempre o mundo vai falar mal da nossa maneira de vestir, da nossa maneira de falar, da nossa maneira de cultuar, da nossa maneira de viver. Sempre vão reclamar. E por que vão reclamar? Ora, porque nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós estamos aqui temporariamente, até Jesus voltar e nos levar para a nossa pátria eterna, que é o céu, para onde nós vamos. Agora, enquanto aqui estivermos, nós precisamos aprender a olhar para a Bíblia e interpretar a Bíblia de maneira correta. Você já ouviu falar que toda boa construção tem que começar da base, do alicerce? Se não tiver alicerce, ela vai cair, vai desabar. Qualquer vento coloca por terra. E nós precisamos aprender a identificar as bases da Bíblia Sagrada. E eu hoje quero mostrar a vocês algumas delas. Por exemplo, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 14. Nós vamos ler os versículos de número 22 e 23. Preste atenção ao que está escrito. Romanos capítulo 14, versículos 22 e 23. Lá está escrito assim, ó: tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Preste atenção a uma coisa interessante agora. Agora nós estamos falando de um assunto extremamente complexo, que é a fé. A fé, ela pode ser a fé natural, a fé salvífica ou fé para salvação. A fé pode ser virtude do fruto do Espírito. A fé pode ser um dom espiritual. A fé pode ser também um princípio do nosso proceder. A fé é o meio pelo qual nós vamos alcançar a salvação. Nós somos salvos pela graça. E o meio para nós alcançarmos a graça é a fé. Agora aqui está falando acerca da nossa intimidade no sentido de conhecer Deus. E aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Nós conhecemos Deus? Ou se nós não conhecemos Deus da maneira que Ele deixou para nós o conhecermos, lógico, teologicamente nunca vamos conhecer Deus na sua completude, mas Deus deixou a palavra, para que por meio da palavra a gente conheça minimamente Ele. E aí vem a pergunta: nós conhecemos Deus? Pelo menos do jeito que a palavra está identificando Deus? Porque a grande questão agora, a pergunta é: você tem fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Agora está falando da nossa fé. É o princípio bíblico da fé. Tenha em ti mesmo. E a Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Você imagina o seguinte: você já viu Deus usando o diabo para pregar para o crente? Já viu o crente se metendo a besta? Eu já vi lá em nós, Ruth, lá de onde a gente veio. Eu já vi alguém, um crente, querer ir para o carnaval, pular o carnaval. Quando ele estava pulando o carnaval, aí veio um demoniado, bêbado, drogado, e disse: você não é crente? É o diabo pregando para o crente. Você não é crente? Aqui não é lugar de crente. A Bíblia está falando, irmãos, que o certo e o errado devem estar no nosso entendimento. A Bíblia está falando da fé no sentido de conhecer Deus e ter os pés firmados na rocha. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. E a Bíblia ainda diz assim, o contexto ainda vai dizer assim, ó: mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado. Ou seja, o princípio da fé, ele está nos ensinando que na dúvida nós não temos que fazer, não faça.
Se você tem dúvida, não faça, até que você tenha certeza. Olha que coisa bonita. Na dúvida, não faça até que você tenha certeza. E onde você vai buscar a certeza? A certeza já está revelada na palavra de Deus. Cuidado, quando eu era líder de mocidade, alguns anos atrás, muitos anos atrás, por sinal, a long time ago, e eu estava lá, Tiago, outro dia, e os meninos estavam na discussão de comprar um carro, se o carro era bíblico ou não era. Aí eles começaram a dizer, só não compra para ti, porque é o único carro que tem na Bíblia que Deus condena, quando ele diz, não tomeis para ti. Eu digo, não, a Cristo está dizendo isso. Não tomeis para ti. Mas aí como o segundo dirigente da mocidade tinha uma Paraty, que parecia aquele carro dos Flintstones. Você assistia os Flintstones, quando eram criança, mais jovem, ele não andava com os pés assim, não é? A gente andava na Paraty de mão de um buraco. E ele dizia, não, pastor, porque está escrito lá, não tomeis para ti. Eu digo, eu não acredito que vocês estão fazendo isso com o irmão. Não é esse conhecimento que eu estou falando do conhecimento sólido. Irmãos, olhem para mim. O que a gente mais vê hoje em dia são as pessoas chegando para a gente perguntando, pastor, eu posso ou não posso? Eu devo ou não devo? Tudo bem, o pastor está aqui para ensinar, para responder, para conduzir, para mostrar o caminho. Agora, irmãos, nem sempre o pastor está perto da gente. Nós precisamos sempre estar perto de Deus. De várias maneiras, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar conosco, feliz. E a palavra de Deus tem que estar guardada em nosso coração. Porque a Bíblia, nessa passagem, ela diz assim, porque se não come por fé, aliás, porque não come, está condenado porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Agora preste atenção que eu vou falar uma coisa. Se tem dúvida, não faça. É o que a Bíblia está dizendo. Agora me diga uma coisa. Se você aprova na sua consciência, você deve fazer? Eu estou dizendo, se você não aprova, não faça. Agora vamos pegar o contrário. Eu aprovo, eu acho que é certo. Então eu vou fazer porque eu acho que é certo. Ainda assim nós não temos que fazer. Se não estiver na palavra de Deus, nós não temos que fazer. Não é porque eu aprovo, eu acho certo, que também Deus vai se agradar. Eu tenho que perguntar a Deus antes. Eu tive umas lições na minha vida espiritual, na minha vida de fé, com alguns pastores que eu tive a honra de ser ovelha do seu rebanho, que eles chegavam nas horas das decisões mais difíceis, eles diziam assim, vocês me deixam orar? E saía, dava as costas para todo mundo e ia se retirar para orar. Um dia a igreja, uma das igrejas que eu passei, comprou uma rádio. E comprou uma rádio de herança. E não transferiu a rádio para o nome da igreja. E com o tempo os herdeiros foram lá brigar atrás da rádio. E estava confusão e eu carregava naquela época a mala do pastor. Era criança ainda na igreja, carregava a mala do pastor. E naquela reunião, eu não perdia por nada, estava lá ouvindo as discussões. E começou, pastor, vamos perder a rádio, não tem jeito, não transferimos a rádio, pagamos e não pedimos um recibo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E lá vai o pastorzão lá, sempre analfabeto. Aí ele pegou, parou e disse assim, vocês me deixam orar? E as pessoas disseram, claro, pastor, e ele se levantou, deu as costas e foi embora. Amanhã eu dou a resposta. Foi embora. Depois, no outro dia, ele voltou. Aí, eu estava 5 horas da manhã, eu estava lá na porta da igreja, do Templo Central, para ouvir a resposta do pastor. Porque eu sabia que vinha alguma coisa de Deus. Aí ele sentou aquela mesa cheia de advogado, promotor, tinha 2 juízes na mesa, 2 juízes de direito. Aí ele disse assim, abra o Código Civil, no artigo tal, inciso tal. Aí abriram, aí um dos promotores disse assim, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Aí o outro disse, eu também não tinha pensado nisso. Aí o outro falou, eu também não tinha pensado. E o pastorzão quer, pastor, quem disse isso ao senhor?
Ele disse: o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Com o dedo assim. E para completar as palavras dele, ele se recitou esse versículo. Ele disse assim: porque bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Não é porque vocês acham certo ou errado. Se acha errado, não faça. Mas não é porque acha certo e deve fazer também. Antes devemos consultar a palavra de Deus. É o princípio da fé, andar com os pés firmados na rocha. Além disso, nós vamos encontrar outras coisas na Bíblia. Por exemplo, para tirar nossa dúvida, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Aonde lemos? 1 Coríntios capítulo 10. O versículo é de número 23, a primeira parte. Aonde diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Agora você vai observar uma coisa interessante. É que a Bíblia está nos mostrando duas coisas que nós temos que fazer, principalmente quando nós temos que tomar decisão. Primeiro eu falei do princípio da fé. Nós temos que andar balizados na palavra de Deus. Temos que andar balizados na palavra de Deus. Eu poderia entrar no princípio da fé em coisas mais polêmicas. Por exemplo, vou falar uma delas que é polêmica, que dá confusão quando se fala. É a questão do aborto. É legal abortar ou não abortar? É bíblico ou não é? Todo mundo sabe que não é bíblico. Mas espera aí, não é bíblico. Aí alguém levantou e disse para mim: mas é porque você nunca teve um caso na sua família de uma pessoa que por causa de uma violência sexual gerou uma gravidez indesejada. Eu disse: rapaz, você é que pensa, você não sabe nem o que está falando. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, para todos os efeitos, ela diz assim: não matarás. Porque mais na frente vai gerar dúvida. Era para ter matado ou era para não ter matado? Era para ter abortado ou não ter abortado? Mas a Bíblia Sagrada diz assim: não matarás. Eu vou ter paz no meu coração. Por que eu vou ter paz? Porque eu fiz o que Deus mandou eu fazer por meio da palavra dele. E a palavra dele diz: não mate. Pronto, então não mate. É o que está escrito na palavra. Mas eu acho certo abortar, porque não foi uma violência sexual. Violência sexual contra a mulher no Código Penal Brasileiro chamado de estupro. Não foi um estupro. Foi, mas a Bíblia Sagrada está dizendo que não mate, rapaz. A consciência diz que é certo, mas a palavra de Deus diz que é errado. Então eu vou ficar com a palavra de Deus e vou andar com os pés no chão. Mas por que você não matou? Porque a Bíblia diz que eu não matasse. Por que você não matou? Porque Deus, por meio da sua palavra, me mostrou a verdade. Preste atenção agora a outro caso. Tudo é lícito, mas nem tudo convém que eu faça. Quem aqui não tem que tomar decisão todos os dias? Quem de nós aqui todos os dias não tem que tomar decisão? Tem várias áreas da vida: a roupa que veste, a maneira que fala, o lugar que vai. Presta atenção que eu vou falar duas perguntas que nós temos que fazer. Primeiro, a Bíblia está falando de duas palavras aqui: a licitude e a conveniência. Espera aí, pode até ser bíblico, pode até ser lícito, mas convém que eu faça? São duas perguntas agora que você vai observar. Se nós fizermos, nós não vamos errar em muita coisa que a gente faz. É lícito eu me meter, mas espera aí, convém? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor Mário, tu foi atleta quando era jovem? Eu disse: fui atleta, jogava basquete quando era jovem. Até olhando para os irmãos, aqui tem um monte de irmão alto. Nós pegar eu, o presbítero Osvaldo, o presbítero Luiz, Michael não, que é pequenininho, o presbítero lá, Severino, não é? Dá um time de basquete, tudo altão, tudo grandão, não é? Aí disseram assim: pastor, tu foi atleta, mas por que tu não anda, não usa um calção, rapaz, de atleta, uma bermuda? Por que tu não tira essa camisa, rapaz? Tira essa camisa social, um calor desse, vai embora lavar o pátio da igreja de sunga.
mas ainda que não tenha, convém que eu faça. Você imagina, em respeito à igreja, alguém chega para a senhora Irmã Neuza e diz assim: Irmã Neuza, eu passei no pátio lá na frente da igreja do Bom Retiro, que o Senhor Jesus me guarde. Passei na frente da igreja do Bom Retiro, estava o teu pastor, só de sunga lá, que é uma coisa muito linda, de sunga, lavando o pátio da igreja. Me diga uma coisa, irmãos, se alguém achar licitude, convém que eu faça? Duas perguntas nós temos que fazer. Preste atenção como a Bíblia Sagrada nos ensina a andar de maneira correta. Direciona os nossos passos de uma maneira que não gere dúvida. Não é verdade? Pode até ser lícito, mas convém. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu posso falar? Posso falar? Posso, irmão? Posso? Eu vou falar. Vocês disseram amém. Eita, cigarrinho sem nicotina. Eita, Jesus, a cervejinha sem álcool. Meu Deus amado, está repreendido em nome de Jesus. Não é? É verdade, irmão. Começa com cabra aqui, cabra acolá, daqui a pouco sobe para outra coisa que eu não vou nem dizer. Pode ser que seja palavrão aqui no sul. Mas eu vou nem falar. Mas preste bem atenção, meu irmão. Convém, mas é lícito, mas convém que eu faça. Vocês estão entendendo como as coisas são? Agora preste bem atenção o que diz lá em Gálatas, capítulo de número 6. Vira as páginas da sua Bíblia aí, ao livro do apóstolo Paulo, a região da Galácia. Gálatas, capítulo de número 6. Chega aqui, Jeová, na minha vida. Essa Bíblia não é a minha. E aí tem aquele problema ali da Bíblia que não é sua. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, diz assim, ó: não erreis. Olha o que a Bíblia diz: não erreis. Veja que coisa terrível. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. A Bíblia é bem fácil. Olha o que a Bíblia fala para a gente: não erreis. É lícito, mas convém que eu faça? Não erreis. Porque Deus não se deixa o quê? Escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Então preste bem atenção, irmão. A nossa responsabilidade como crente, a nossa responsabilidade como servos de Deus. E tem mais, nessa história de poder fazer e não poder, volte a 1 Coríntios 10, versículo 23, porque a primeira parte ela diz assim: tudo é lícito, mas nem todas as coisas convêm. Às vezes isso aí é até uma das coisas que mais chama atenção, é aquela questão do falar. Porque é aquele pensamento antigo da igreja, de que só o que é pecado é o adultério. Na verdade, você imagina, tem pessoas que dizem assim: eu vou falar. Mas espera aí, rapaz, convém que você fale? Ficar quieto quando tem que ficar quieto. A segunda parte do versículo diz assim, ó: e eu falando de direito na frente de vocês, misericórdia, né? É um atrevido, né? Misericórdia. Mas vamos lá, vamos continuar. Versículo 23 diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Aí tem uma terceira pergunta. Porque a segunda parte do versículo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Você vai observar que dentro dos fundamentos da fé existe a terceira pergunta. A pergunta é lícito? Convém que eu faça? E tem a terceira pergunta agora: edifica? Preste atenção, irmãos, que agora trata-se da edificação espiritual, de trazer proveito à vida espiritual. É o princípio, por exemplo, que a gente usa por exemplo, com a TV. É pecado ter TV em casa? Não, não é pecado. Agora vamos analisar o conteúdo da TV, meu irmão. Edifica? Se não edifica, por que eu vou trocar Jesus pela TV? E qualquer outra coisa.
Não é? Tem hora que a TV não edifica em nada. Tem hora que você anda de um lado para o outro, você não encontra nada edificante. A questão agora é que não basta ser lícito, mas também que contribua para a edificação de um cristão. A ênfase aqui, meu irmão, é na edificação espiritual. E agora, com base na edificação espiritual, nós vamos nos posicionar. É lícito, mas vai trazer edificação para a minha vida? Outro dia alguém me perguntou: pastor, você é inimigo da praia? Eu disse: não, de forma alguma. Eu morei a minha vida inteira de frente para o mar, meu irmão, lá em Natal. Frente para o mar, literalmente. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Tem época que eu vou dizer para os irmãos: eu não vejo vantagem de ir para a praia em determinadas épocas. Porque eu fui lá na minha casa, lá em Araquari, e para eu chegar lá era uma filona de carro, lá naquela estrada Rio do Morro, no final da Monsenhor Gessino. A fila da Barra do Sul estava vindo até ali. E eu demorei, eu acho que umas 2 horas e meia, eu e Thaisa, para chegar lá na entrada daquela estradinha Rio do Morro que corta ali, que vai dar lá em Araquari. Aí um abençoado chegou da praia doente. Eu disse: o que foi? A praia estava ruim, chegou doente? Aí ele disse: pastor, está um surto, uma virose. Está dando uma virose, dá um problema intestinal, dá um problema na garganta, dá um problema não sei o quê. Sem contar que para comprar um pão é 10 quilômetros a fila, quando chega lá um pão custa R$15, falta água, falta tudo, criatura, e edifica você deixar a igreja para ir para um negócio desse. Tem época que vale a pena. Mas você, como é que você vai escolher a praia no mês de junho? É porque eu sou crente, homem. Crente não anda no conselho do mundo, não. Ele está na contramão do mundo mesmo. O mundo quer ir em junho, mas eu vou em junho, pronto. Não tem virose, tem água, o pão não custa R$15. Eu não fico 2 horas, 5 horas na fila para chegar lá. Eu estou citando coisas esporádicas, a TV, sei lá. Mas isso é em toda a nossa vida. Pergunta, irmão, quando você for tomar uma decisão, faça a pergunta: é lícito? Convém que eu faça? Agora, peraí, edifica? Que edificação vai trazer para a vida espiritual? Pastor, tudo eu tenho que perguntar à vida espiritual? Tem. Por quê? Vou lhe dizer. Vou lembrar da escola dominical. Senão, cadê os superintendentes? Vamos lá. Vou perguntar a você. Vou lembrar da escola dominical. E na escola dominical a gente aprendeu que o ser humano ele é constituído de 3 partes: espírito, que é, aliás, o corpo, que é a parte material, a parte palpável; a alma, que é a sede das emoções, sentimentos e desejos; e o espírito, que é a parte do homem que se comunica com Deus. Sabe por que eu tenho que levar em consideração a vida espiritual? Porque eu não estou falando nem do relacionamento com minha família, que é importantíssimo. Como assim? O senhor quer lá dos casais. O relacionamento com a família é importantíssimo e indispensável. Agora, mais importante ainda do que a família é o meu relacionamento com Deus. É a parte do homem, é o espírito que se comunica com Deus. Se o espírito estiver bem, a minha comunicação com Deus está boa. Se o espírito não estiver bem, prejudica a minha comunicação com o próprio Deus. É por isso que a gente fala de guerra espiritual, orar em espírito, andar em espírito. Por quê? Todas as vezes que você ouvir a palavra espírito, diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Sabe por que a gente tem que observar se edifica? Porque o que está em jogo é o meu relacionamento com Deus. A gente canta: se Cristo comigo vai, eu irei. E se Cristo não for? A gente vai para lugar algum? A gente consegue chegar em alguma coisa se Cristo não estiver conosco? Então, vale a pena avaliar se edifica ou não vale? Claro que vale. Aprenda, vou fazer 3 perguntas. É lícito? Convém que eu faça? Edifica? Não é? São as perguntas que nós vamos fazer. Eu tenho certeza que a nossa caminhada com Cristo vai ser melhor. Quer ver outra coisa? Eu vou falar. Olha agora, ainda em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31.
Olha o que está escrito: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo. Olha o que a Bíblia diz: fazei tudo para a glória de Deus. A Bíblia aqui, irmãos, agora nós temos um dos princípios mais abrangentes da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia ela é bem contundente. Não é só o comer. A Bíblia diz: portanto, quer comais ou bebais. Não é só o comer ou beber. Ela diz: ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Você observe que coisa bonita que a Bíblia Sagrada seja ensinada e aprendida. Porque agora eu já sei o princípio da fé. Se não é por fé, é pecado. Agora, mesmo que a minha consciência prove, eu tenho que analisar a Bíblia. Preste atenção ao princípio da licitude da conveniência, da licitude da edificação. Agora você observa o princípio da glorificação ao nome do Senhor. Olha que coisa bonita é analisar se as coisas glorificam a Deus. Quer ver acabar a confusão? Quer ver um negócio que dá confusão? É a tal da música. Da onde dá confusão? Não é o ritmo sai de tocar, o pagode, não sei o que, o forró, o vaneirão. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Não é? Dá uma confusão, dá um rolo. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Sabe como resolver esse problema? Você pergunta se é para a glória de Deus. Espera aí, é para a glória de Deus? Se não for para a glória de Deus, eu não canto. Se não for para a glória de Deus, eu não visto. Se não for para a glória de Deus, eu não falo. Se não for para a glória de Deus, eu não me envolvo. Porque a Bíblia está dizendo: portanto, quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. A pessoa chegou um dia, tinha uma música que eu falei do carnaval há pouco tempo, uma música do carnaval, que falava de Deus, citava Deus, o Espírito Santo, não sei o quê. Aí alguém disse assim: pastor, por que a gente não canta na igreja? Não é? Não tem nenhum pecado, fala de Deus, Deus proteja, o Espírito Santo esteja conosco. Aí eu disse assim: meu irmão, eu vou lhe falar uma coisa, isso aí foi feito para a glória de Deus? Ele disse: não. Então a gente vai cantar? Uma vez, Alanis, eu sou discipulador de coração, eu gosto de discipulado. Sexta-feira começa a minha classe de discipulado e eu não posso ficar fora do discipulado, não aguento. E uma vez, eu cuidando de um grande grupo de novos convertidos, eu chamei uma nova convertida para cantar. Eu não posso chamar novo convertido de novo convertido, porque as pessoas têm nome. Novo convertido é um termo nosso. Novo convertido é um jeito nosso de falar. Só entender porque eu peguei esse negócio aqui. Aí eu chamei a irmã, não é? Como eu estou falando tecnicamente, não vou citar o nome dela, uma nova convertida. Aí eu disse assim: vamos ouvir aquela irmã. Vamos supor que o nome dela era Nicole, não é? Pegar um nome avulso. Vamos ouvir a irmã Nicole. Aí a irmã Nicole chegou lá e eu disse assim, ela ensaiou, eu vi que ela ensaiou, e eu disse assim: qual hino você vai cantar? Quero culto público, a igreja lotada, o tempo certo da igreja. E eu disse: minha filha, você vai cantar? Ela disse: eu ensaiei com o maestro aquele hino. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Está certo, canta. Aí ela pegou, na hora de cantar, ela olhou para o rapaz do piano, ali para Pedro. Quando ele deu um tom ali, aí ela disse assim: e não quero acompanhamento. Eu já peguei no braço do meu pastor. Ela disse que ia cantar: tu és fiel. Já me protegi. Ela pegou o pedestal aqui, girou assim, botou a perna aqui assim, e disse: Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu digo: ai, Jesus amado. E cantou a música toda com o trejeito do pedestal, sabe? Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? E cantou lá, e a reação da igreja foi como vocês, todo mundo começou a rir, e o pastor botou a mão no rosto assim, baixou a cabeça, e eu com a mão aqui, né, o pastor presidente, meu pastor, ela disse que ia cantar: tu és fiel, diante de Deus. E ele fazia: calma, Marcelo, calma. Aí eu fui lá depois, a igreja rindo, e ela ficou meio constrangida.
Aí eu fui lá depois e disse assim: irmão, você está vendo essa moça? Eu para proteger ela, né? Você está vendo essa moça? Ela não veio cantar para aparecer. Ela não veio cantar para vender CD. Comecei a bater na igreja. Aí o pastor atrás disse assim: tá bom, Mário, né? E eu depois peguei aquela moça e ela chorava: pastor, eu não sei onde enfiar minha cara, como eu pude cantar aquilo. Mas não era para ter cantado. Eu disse: não, filha, sabe por quê? Porque aquela música, apesar de ser aparentemente boa, ela não foi escrita para a glória de Deus. E a Bíblia diz, portanto, que comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Por isso você não devia ter cantado. Aí eu ensinei, orei com ela saiu ainda de cabeça baixa. Um dia ela voltou, uma semana depois, chorando ainda, e disse assim: mas eu quero lhe contar um testemunho. Isso que foi? Ela disse: eu saí daqui com aquilo no meu coração. Meu Deus, eu não sabia que o hino que eu tenho que cantar na igreja tem que glorificar a Deus. Aí eu peguei e disse: mas não era esse que eu tenho cantado. Aí eu fui lá no hospital onde estava minha mãe, na UTI, internada, desenganada pelos médicos. Lembra, França, dessa história? E ela disse assim, que chegou lá, a Carlinha, no ouvido da mãe, e começou a dizer assim: a minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu. Começou a cantar: tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Começou a cantar um hino que ela tinha preparado para louvar a Deus na igreja. Ela disse: daqui a pouco, assim, o aparelho do lado da minha mãe passava uma bolinha, quando chegava no meu monitor fazia pum, a bolinha subia e passava. E vinha de novo outra e fazia pum, passava. Ela disse: aquilo ali, o médico disse: o coração da tua mãe está só pelo aparelho, o cérebro já parou. Ela disse: mas daqui a pouco começou, a bolinha sumiu, começou a vir umas cobrinhas. Aí as cobrinhas faziam pum, 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 pum. Daqui a pouco a mãe dela se agitou, se mexeu. Aí ela disse que os enfermeiros correram lá, porque era na UTI, pegaram ela pelo braço e disseram: precisa sair daqui agora. O que é que a senhora fez? Ela: meu Deus, matei minha mãe e tal. Saiu da UTI. Elas, daqui a pouco, a enfermeira saiu de lá se tremendo toda, chorando, e disse assim: minha filha, eu não sei qual é a sua religião, e eu não sei o que você falou no ouvido daquela mulher, mas ela está sentada na cama pedindo água e dizendo: chame a minha filha, porque eu preciso dizer que eu amo a minha filha. E aquela moça veio para mim e disse assim: mas Sérgio, agora eu entendi que tudo quanto a gente fizer, nós temos que fazer para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, não faça. Pense, irmão, nas palavras que você pronuncia. Eu estou falando, eu estou ensinando a minha igreja, que eu amo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: pense na hora de chamar um palavrão. É para a glória de Deus, irmão? Então não chame. Pense na hora que a mentira vier. É para a glória de Deus? Pense, às vezes a gente está quieto, e o mal vem. Você observa, Jesus foi batizado nas águas, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre ele em forma de uma pomba. Deus bradou do céu e disse: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Depois o dito cujo vem tentar Jesus. Você imagina o que não vem para a gente? Às vezes a gente está quieto, aí vem uma pessoa tentar nos envolver em coisas que não glorificam a Deus. A gente já sabe agora com que a gente vai nos envolver. Se não é para a glória de Deus, meu irmão, não conte comigo. Se não é para a glória de Deus, vai para lá, Satanás. Não vai entrar na minha cabeça. Não vai entrar na minha cabeça. Só entra na minha mente o que é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu vou falar só mais um e eu termino, tá certo? Portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Agora eu vou terminar. Vou ensinar para vocês a última coisa hoje. Assim, pegue a sua Bíblia e abra lá em Colossenses.
Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. A última coisa que eu vou falar hoje dessas aqui. Colossenses capítulo 3, versículo de número 17. Diz assim, ó. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Vai dizer, e, né, o é sem acento na língua portuguesa tem som de i, né? Na conjunção, já falei para os irmãos, coordenada sindética aditiva, tem o sentido de soma. Aí diz assim, e, ou seja, acrescentando a nossa fé, quando fizeres por palavras ou por obras. Vamos lá, quando fizeres, olha o detalhe, por palavras ou por obras, né? Que está falando duas coisas, ó, por palavras ou obras, ou seja, de qualquer maneira que você fizer, seja por palavras ou por obras. Aí a Bíblia diz assim, ó, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Olha que coisa bonita, irmãos, olha uma coisa bonita. Olha a preocupação da Bíblia, da maneira como a gente faz as coisas. Eu vou dar um exemplo mais fácil. Eu vou pegar aquele tambor ali. Eu já preguei na África. Não vou tocar como na África. Eu vou pegar esse tambor. A Bíblia diz, tudo quanto fizeres, por palavra ou por obra. O meu dia é tocar hoje aqui, né? Bater nisso aqui. Trocaram Jesus por um homem, ladrão, malfeitor. Começa a cantar. Gritaram bem alto, libertem, soltem, babá. Meu irmão, sabe por que a igreja vai dar glória a Deus? Porque eu não estou fazendo para homens. A Bíblia está dizendo o seguinte, olha que coisa maravilhosa. E quando você fizer por palavras ou por obras, faça tudo, fazei tudo, 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 tudo. É todas as áreas da nossa vida, é tudo. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças. Você observa coisa maravilhosa, né, irmãos? Na hora que eu estou andando na rua, eu estou andando em nome de Jesus. Se eu estou andando em nome de Jesus, eu ando de qualquer maneira? Se eu estou fazendo em nome de Jesus, eu faço de qualquer maneira? Vamos supor, no trabalho, eu acredito que todos os crentes que estão nessa igreja, que trabalham nas fábricas, no comércio, que trabalham por conta própria, são os melhores funcionários que tem no mercado. Carlinha lá na escola é a melhor professora que tem na escola, Thaísa também. Sabe por quê, meu irmão? Porque faz em nome de Jesus, dando por Ele graça. Você imagina, pastor, o lugar que eu trabalho você não conhece, é um lugar podre. A rua que eu moro é uma rua podre, cheia de gente ruim. Mas, irmão, eu sou crente. E a Bíblia diz assim, tudo que você fizer, seja por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Aí eu vou fazer uma pergunta, em nome do Senhor Jesus a gente faz de qualquer maneira? Não faz, irmão, a gente dá o melhor. Que dá o melhor, não é verdade? Eu estava falando ali, ó, às vezes eu fiz de propósito ali, Zé Pidinho foi de propósito, que eu toquei o tambor errado, né? Foi de propósito, eu sei tocar. Olha. Sabe por que eu toquei errado? Porque, meu irmão, você já viu aquela pessoa que chega aqui, não é? Eu nunca esqueci, Maicon, aquela vigília que eu fui, que chegou um homem, irmão, bem soberbo, sabe? Chegou assim e começou disse assim, irmão, minha voz é muito bonita, e quando eu canto, os defuntos ressuscitam, e quando eu canto, Jesus cura, e quando eu canto, acontece coisas maravilhosas. Eita, que Deus desceu na terra, né? Como tão importante assim, e começou com aquele negócio, e até meu suor, quando eu faço assim, ó, pá, não é? Jesus cura, mas ele disse isso mesmo. Aí começou a cantar, existe um nome tão forte
nome que é cheio de luz, nome que faz maravilha. E sabe aquele momento da vigília? Quem é de vigília sabe. Assim, a hora do sono da vigília é entre 2 e 3 horas da madrugada. Se você não coloca uma pessoa espiritual, não é? Você vê anjo. E eu comecei a ver o povo se ajoelhando. E eu disse: Jesus, esse povo não está indo orar. Era o povo se ajoelhando para dormir mesmo, porque deu sono. Até eu mesmo fiquei de pé e vim para o lado assim dele, fiquei bem assim, ó. Porque eu estava com sono. Porque o homem era tão prepotente e ele não fazia em nome de Jesus, ele fazia em nome dele. Ele não dava a Deus graça pelo que ele estava fazendo, era ele. E mesmo, aí depois veio um velhinho, 90 anos de idade. Vamos ouvir pastor fulano, já um ancião. Aí o irmão disse assim: irmãos, eu não sei cantar, falando errado. Eu não sei pregar. Eu sei alguns hinos da harpa. Eu vou cantar um hino aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Já mudou o tom da coisa. Aí começou, abriu o hino 15, a Bíblia, a harpa no hino 15, e começou a cantar, mas Deus errado. Ó, por cego eu andei e perdido eu vaguei, longe, longe do meu Salvador. E aí cantavam as palavras assim, inventavam, talvez para deixar o hino mais bonito. Mas caiu uma glória de Deus naquela hora, que o velhinho pulava assim, 92 anos, dizia: Jesus, eu estou vendo como um vrigo. Ele chamava nem vidro. Ele dizia: eu estou vendo um vrigo. E no teto dessa igreja tem anjo subindo, anjo descendo, anjo levando vitória. E quando ele foi descer, ele disse assim: Jesus me renovou tanto da vigília. Ele fez assim, ó, desceu pulando general. Mas uma glória de Deus caiu naquela noite. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: tudo quanto fizeres, seja por palavra ou por obras, façam em nome de Jesus, dando a Ele graça por tudo. Aleluia. O segredo do sucesso, né, irmãos? Fazer menção ao nome daquele que tem todo o poder. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor dos Exércitos que está nesse lugar. Não é, irmão? Uma coisa boa? Que Deus nos abençoe. Chegou a hora de parar. Deus nos abençoe. Próxima semana, se Jesus não voltar, eu continuo. Fique de pé nesse momento. Vamos orar, irmãos, e vamos pedir a Deus que essas coisas que nós aprendemos hoje, elas encontrem morada em nosso coração. E que Jesus verdadeiramente Ele possa entrar na nossa vida, fazer morada, aleluia, e se agradar da nossa maneira de viver. Deus abençoe todos vocês. Tem aquele hino, o hino 1525, é um hino conhecido da igreja, e ele diz assim: já refúgio a glória eterna de Jesus.